A terra vermelha do interior guarda memórias. Algumas deveriam permanecer enterradas. No sertão profundo do Brasil, existe um povoado chamado Lagoa Seca. Um nome irônico, já que nunca houve lagoa ali. Apenas terra rachada, sede eterna e segredos que a poeira não consegue cobrir completamente. Os mais velhos dizem que a terra ali é amaldiçoada, que o vermelho intenso do solo não vem da ferrugem natural, mas de algo mais antigo, algo que sangrou por gerações e nunca parou completamente. Esta é a história de Rafael Cardoso e de como ele descobriu que algumas heranças são maldições disfarçadas. Rafael nunca imaginou que voltaria para a Lagoa Seca. 15 anos desde que fugira daquele povoado esquecido no sertão. 15 anos desde a morte inexplicável de sua avó Marieta. Mas a carta do tabelião não deixava escolha. A velha casa de taipa era agora sua única herança, e com ela 3 hectares de terra seca, que poderiam valer algum dinheiro se ele conseguisse vendê-los. Aos 32 anos, Rafael precisava daquele dinheiro. A startup em que investira todos os seus recursos falira espetacularmente. Dívidas se acumulavam. A herança era sua última tábua de salvação. O ônibus o deixou na praça empoeirada ao pôr do sol de uma sexta-feira. O povoado parecia menor, mais seco, mais morto do que em suas lembranças de criança. Apenas 16 casas restavam habitadas. As pessoas que o viram passar desviaram o olhar rapidamente, como se carregar o sobrenome Cardoso fosse uma marca de peste. Na única venda ainda aberta, Rafael comprou água, alguns mantimentos e uma lamparina a óleo. O vendedor, um homem magro de olhos fundos, olhou fixamente para ele ao devolver o troco. Você é neto da Marieta? Sim. O homem fez o sinal da cruz. Que Deus tenha misericórdia da sua alma, rapaz. Desculpe. Mas o vendedor já havia voltado para os fundos da loja, murmurando orações baixinho. Rafael saiu perturbado. Que tipo de história sua avó havia deixado naquele lugar? A caminhada até a propriedade levou 20 minutos sob o sol moribundo. A cada passo, o ar ficava mais denso, pesado, como se a própria atmosfera tentasse expulsá-lo dali. Nenhum pássaro cantava, nenhum inseto zumbia. Apenas silêncio absoluto, quebrado apenas pelo estalar de seus passos na terra seca. Quando a casa surgiu entre as juremas e os mandacarus, Rafael sentiu o estômago revirar. A estrutura de taipa, paredes de barro batido e palha, permanecia estranhamente intacta. 15 anos de abandono deveriam tê-la reduzido a pó, mas ali estava ela, sólida, aguardando. As paredes mantinham aquele vermelho intenso, quase sangrento. As janelas sem vidro o encaravam como órbitas vazias. A porta de madeira carcomida pendia levemente aberta. Um convite. Ou uma advertência. Rafael parou a 10 metros da entrada. Memórias voltaram em flashes fragmentados. Ele tinha 6 anos. Brincava no quintal enquanto vovó Marieta o observava da janela. Ela nunca sorria. Nunca brincava com ele, apenas observava, com aqueles olhos escuros e sem expressão, como se fosse um experimento que ela estudava. Ele lembrava da última vez que a vira. Ela o chamara para dentro da casa, fizera ele sentar na cadeira de balanço, colocar as mãos geladas em seus ombros e sussurrou: "Um dia você vai entender. Um dia você vai voltar." Na manhã seguinte, ela estava morta. Rafael respirou fundo e empurrou a porta. Ela gemeu, um som quase humano, quase suplicante. O cheiro o atingiu imediatamente. Terra úmida misturada com algo adocicado e pútrido, como flores morrendo sobre carne estragada. Havia também um toque de metal enferrujado, de ferro oxidado pelo tempo. A sala principal estava vazia, exceto por uma cadeira de balanço coberta de poeira. Ele reconheceu aquela cadeira. Vovó Marieta costumava sentar ali, tricotando em silêncio, os olhos fixos na parede de barro como se pudesse ver através dela. Às vezes, ela parava de tricotar e conversava baixinho com a parede. Rafael sempre achara que ela falava sozinha.
Agora não tinha tanta certeza. Ele deixou a mochila cair no chão. Poeira subiu em nuvens espessas, dançando nos últimos raios de sol que atravessavam as janelas. Rafael começou a explorar os cômodos. A cozinha tinha um fogão a lenha coberto de cinzas antigas. A pia de pedra estava rachada. Na parede, alguém havia desenhado símbolos estranhos com carvão. Círculos concêntricos, linhas entrecruzadas, algo que parecia um olho sem pálpebra. O terceiro cômodo nos fundos estava fechado. Rafael tentou abri-la, mas estava trancada, ou empacada. Ele empurrou com o ombro. A madeira não cedeu. "Depois eu vejo isso", murmurou para si mesmo. Ele precisava avaliar a propriedade, tirar algumas fotos para o corretor e voltar para a cidade no primeiro ônibus da manhã seguinte. Simples assim. Ou deveria ser. A noite caiu como uma cortina negra e absoluta. Sem eletricidade, sem luz da lua, nuvens densas cobriam o céu. Rafael acendeu a lamparina a óleo que comprara na venda. A chama bruxulhante projetava sombras dançantes nas paredes irregulares de taipa. Ele notou algo peculiar. As sombras não se moviam exatamente como deveriam. Às vezes continuavam se mexendo mesmo quando ele ficava parado. Às vezes pareciam ter formas que não correspondiam a nada na sala. Rafael piscou. Esfregou os olhos. Cansaço. Apenas cansaço. Ele sentou na cadeira de balanço para comer o sanduíche que comprara na praça. A madeira rangeu sob seu peso. Um som ritmado, reconfortante. Para frente, para trás. Para frente, para trás. Foi quando ouviu. Arranhões. Suaves, persistentes, vindos da parede do fundo. Ratos, provavelmente. A casa abandonada seria um paraíso para roedores. Rafael continuou comendo, ignorando o som. Mas os arranhões ficaram mais altos, mais insistentes, e pareciam se mover pela parede, subindo lentamente como se algo escalasse por dentro da estrutura de barro. Ele se levantou, pegou a lamparina e caminhou até a parede. De perto pôde ver melhor a textura do barro. Havia impressões estranhas na superfície, marcas que pareciam dedos pressionados de dentro para fora, como se alguém tivesse tentado empurrar através da parede enquanto ela secava. Rafael encostou o ouvido na superfície fria e áspera. Os arranhões pararam. Silêncio absoluto. Seu coração batia tão alto que ele ouvia o próprio pulso nos ouvidos. Então, do outro lado do barro, uma voz sussurrou. Você voltou. Rafael recuou tão rápido que quase derrubou a lamparina. Seu coração trovejava no peito. Aquilo não era possível. Não havia ninguém ali. A casa mais próxima ficava a quilômetros de distância. Quem está aí? Sua voz saiu trêmula, patética. Nenhuma resposta. Apenas o vento uivando através das frestas nas paredes. Ou seria vento? O som parecia conter palavras, fragmentos de frases que Rafael quase conseguia distinguir. Voltou, voltou, um de nós voltou. Ele se forçou a respirar devagar. Exaustão, estresse, sua mente pregando peças. Tinha que ser isso. Não havia explicação racional para vozes vindas de dentro de uma parede sólida de barro. Rafael voltou para a cadeira de balanço, mas não conseguiu mais sentar. Permaneceu de pé, observando a parede, a lamparina tremendo em sua mão suada. Os arranhões recomeçaram. Desta vez, vinham de todas as paredes ao mesmo tempo, como se dúzias de mãos escavassem freneticamente, tentando atravessar o barro para chegar até ele. O som crescia, enchia a sala, reverberava dentro de seu crânio até que Rafael queria gritar para fazê-lo parar. E então, algo começou a surgir da parede. Primeiro,
eram apenas protuberâncias no barro, pequenas deformações na superfície lisa. Depois, os dedos, longos, esqueléticos, cobertos com a terra vermelha que compunha as paredes. 5, 10, 15 mãos emergindo simultaneamente, empurrando para fora, alcançando o ar com movimentos famintos e desesperados. Rafael gritou, deixou a lamparina cair. A chama se apagou. Escuridão total. No breu absoluto, ele ouviu as mãos se libertando completamente da parede, com sons úmidos e repugnantes, como ossos sendo arrancados de carne podre. E então, passos, múltiplos, arrastados, o som de pés descalços batendo no chão de terra, convergindo em sua direção de todos os lados. Ele correu às cegas, bateu contra a mesa, tropeçou, caiu. Suas mãos tocaram algo frio e pegajoso no chão, algo que se mexeu sob seus dedos, dedos que o agarraram de volta, unhas quebrando sua pele. Um gemido escapou de sua garganta. Rafael se levantou e correu para onde acreditava estar a porta. Seus ombros bateram contra a parede de taipa. Ele tateou desesperadamente até encontrar a abertura. Saiu cambaleando para a noite, caiu de joelhos na terra seca, vomitando bile e terror. Quando finalmente ousou olhar para trás, a casa estava silenciosa, imóvel, inocente sob o céu nublado. Mas nas janelas escuras, dezenas de silhuetas observavam, esperando. Rafael correu. Não sabia para onde, apenas correu através da escuridão, tropeçando em pedras e raízes, arranhando os braços nos espinhos das juremas. Precisava chegar ao povoado, precisava de pessoas, de luz, de sanidade. Correu por 10 minutos antes de perceber algo terrível. Estava de volta na casa. Impossível! Ele tinha corrido em linha reta, longe da propriedade, mas ali estava a estrutura de taipa, esperando-o pacientemente. A porta aberta como uma boca faminta. Rafael virou-se e correu na direção oposta, mais rápido desta vez, não olhando para trás, apenas correndo até seus pulmões arderem. 15 minutos depois, estava de volta na casa novamente. Não, não, não. Ele caiu de joelhos, lágrimas escorrendo pelo rosto empoeirado. Isso não está acontecendo, não está. Uma mão tocou seu ombro. Rafael gritou e se virou, esperando encontrar uma daquelas coisas espectrais de barro. Mas era uma mulher, velha, curvada, vestindo roupas escuras. Ela segurava uma lamparina que iluminava seu rosto enrugado. Dona Conceição? Rafael reconheceu a benzedeira do povoado, a mesma que sua mãe costumava visitar quando ele era criança. Não adianta correr, menino, disse ela com voz cansada. A terra não te deixa ir, não até você entender, não até você escolher. Escolher o quê? Do que você está falando? Vem comigo, ainda há tempo, mas pouco. Ela começou a caminhar na direção oposta à casa. E não olhe para trás. Nunca olhe para trás quando estiver deixando a terra dos mortos. Dona Conceição levou Rafael para sua casa na borda do povoado. Era uma construção simples de tijolos, com uma varanda onde dezenas de velas queimavam em copos de vidro. Imagens de santos cobriam as paredes e o cheiro de alecrim defumado saturava o ar. Senta, ordenou ela, apontando para uma cadeira de palha. E bebe isso. Ela lhe entregou uma caneca de chá amargo. Rafael bebeu obedientemente, sentindo o líquido quente acalmando seus nervos em frangalhos. Sua avó, começou Dona Conceição, sentando-se em frente a ele. Não era uma mulher comum. Ela sabia coisas que a maioria das pessoas prefere não saber. Que tipo de coisas? Sobre o que está embaixo da terra. Sobre o que aconteceu naquele lugar antes dela construir a casa. A velha benzedeira acendeu um cigarro de palha com mãos trêmulas. Você sabe como sua avó conseguiu aquele terreno? Rafael balançou a cabeça. Foi em 1967. Havia uma fazenda ali.
Pertencia à família Albuquerque, fazendeiros ricos, donos de metade do sertão. Mas antes disso, muito antes, aquela terra era de uma senzala. Rafael sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Quando a escravidão acabou, continuou Dona Conceição, a família Albuquerque não libertou seus escravos, não imediatamente. Eles encontraram uma solução diferente. O que fizeram? Havia um poço na propriedade, fundo, muito fundo, cavado para encontrar água em tempos de seca, mas nunca encontraram água, encontraram apenas terra vermelha, mais e mais terra. Ela deu uma tragada longa. Então, usaram o poço para outra coisa. Quando os escravos ficavam doentes demais para trabalhar, quando tentavam fugir, quando se rebelavam, os jogavam no poço. Dezenas deles. Homens, mulheres, crianças. Vivos. Rafael sentiu náusea subindo pela garganta. Os Albuquerque tampavam o poço com terra depois. Os escravos ficavam lá embaixo, sufocando lentamente, arranhando as paredes de barro, gritando até não terem mais ar nos pulmões. Dona Conceição olhou diretamente nos olhos dele. 73 pessoas, segundo os registros que vi. 73 almas enterradas vivas naquela terra amaldiçoada. Por que ninguém fez nada? Por que ninguém denunciou? Quem denunciaria? Eram escravos, não eram considerados pessoas. E quando finalmente chegou a abolição, a família Albuquerque simplesmente fechou a fazenda e foi embora. A terra ficou abandonada por décadas. E minha avó? Sua avó comprou o terreno por quase nada em 1967. Dizem que ela sabia exatamente o que tinha ali. Sabia da história do poço. Dona Conceição apagou o cigarro. Mas em vez de benzer a terra, em vez de libertar aquelas almas presas, ela fez algo muito pior. Ela construiu a casa em cima do poço e usou a terra do próprio poço para fazer as paredes de taipa. Rafael sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Ela misturou os ossos. Os ossos, a terra manchada de sangue, as lágrimas secas, os gritos que o barro absorveu, tudo virou massa de taipa. Sua avó literalmente construiu a casa com os mortos. A benzegueira se benzeu 3 vezes. Ela acreditava que isso daria poder à terra, que os mortos protegeriam a propriedade, que ela poderia controlá-los. Mas por quê? Por que ela faria isso? Ambição? Ganância? Loucura, talvez? Dona Conceição suspirou pesadamente. Sua avó era uma mulher prática, pragmática. Não acreditava em almas nem em Deus. Achava que podia usar os mortos como ferramentas, como servos eternos presos nas paredes de sua casa. E funcionou? Por um tempo, a propriedade prosperou estranhamente. As colheitas eram melhores que as dos vizinhos, mesmo em anos de seca. O gado dela nunca morria. Diziam que ela tinha um pacto. A velha parou, seus olhos nebulosos fixos em algo que Rafael não podia ver. Mas os mortos não gostam de ser usados. Eles não gostam de ser prisioneiros. Com o tempo, começaram a se rebelar. O que aconteceu? Sua avó começou a ouvir vozes. Começou a ver coisas. As paredes se mexiam à noite. Ela conversava com elas, achando que ainda tinha controle. Dona Conceição riu, um som seco como cascavel. Até a noite em que eles saíram das paredes. Encontraram seu corpo na cadeira de balanço 3 dias depois. Os olhos arrancados, a boca cheia de barro. E nas paredes, escritos com o próprio sangue dela, uma única palavra repetida dezenas de vezes. Preso. Rafael estava tremendo agora. Por que eles me trouxeram de volta? Por que não me deixam ir embora? Porque você é sangue dela. Você é herdeiro. E os mortos acreditam que herdeiros pagam as dívidas dos antepassados. Dona Conceição se levantou com dificuldade. Eles querem ser libertos, menino. Querem que você destrua as paredes. Querem que você os deixe ir.
Então é só isso? Eu destruo a casa e estou livre? Não é tão simples. A velha benzedeira caminhou até um altar coberto de velas e imagens de santos. Para liberar 73 almas, precisa de um sacrifício. Precisa de sangue. Precisa de vida. Você está dizendo que eles querem que eu morra? Não necessariamente. Ela pegou algo do altar, um punhal antigo com cabo de madeira entalhada. Mas alguém precisa entrar no poço, descer até o fundo onde os ossos estão e oferecer algo em troca. O quê? Sua escolha, sua liberdade, sua vida. Dona Conceição estendeu o punhal. Ou você pode tentar correr novamente, mas a guerra sempre te traz de volta. Ela vai te trazer de volta todas as noites até você enlouquecer, até você se tornar como sua avó, preso na própria loucura. Rafael olhou para o punhal, suas mãos tremendo violentamente. Tem que haver outra maneira. Sempre há. A velha benzedeu sorriu, um sorriso triste e cansado. Você pode se tornar o novo guardião, aceitar o papel que sua avó deixou, ficar na casa, usar os mortos, continuar o ciclo. Isso é monstruoso. É sobrevivência. Ela colocou o punhal sobre a mesa entre eles. A escolha é sua, Rafael Cardoso. Mas escolha rápido. Quanto mais tempo você espera, mais forte eles ficam. E quando o sol nascer, você vai querer voltar para aquela casa. Vai precisar voltar, porque parte de você já está presa lá. Rafael olhou pela janela. O céu começava a clarear no horizonte, um cinza pálido que anunciava a aurora. E sim, ele sentia uma puxada, um desejo crescente de voltar para a casa de Taipa, como se um anzol invisível estivesse cravado em seu peito, puxando-o de volta para a terra vermelha. Rafael não dormiu. Ficou na casa de Dona Conceição, olhando o punhal sobre a mesa, lutando contra o impulso que crescia dentro dele como uma maré inevitável. Voltar. Precisava voltar. A casa o chamava. Quando o sol finalmente se ergueu completamente no horizonte, Rafael não conseguiu mais resistir. Levantou-se como um sonâmbulo, pegou o punhal e começou a caminhar. Que Deus tenha misericórdia da sua alma, murmurou Dona Conceição enquanto ele saía. A caminhada até a propriedade pareceu durar segundos. Rafael piscou e estava lá, parado em frente à casa de Taipa, a porta aberta o aguardando. Desta vez ele não sentiu medo, apenas resignação. Ele entrou. A sala estava exatamente como ele a deixara, exceto por uma coisa. A porta do quarto dos fundos, aquela que estava trancada na noite anterior, agora estava escancarada. Rafael caminhou até ela como um homem indo para a forca. O quarto estava vazio, exceto por um buraco no centro do chão de terra batida. Um buraco perfeitamente redondo, descendo em espiral para as profundezas. Degraus de barro endurecido formavam uma escada estreita que mergulhava na escuridão absoluta. O poço. Aquele maldito poço que Dona Conceição mencionara. Rafael deveria correr, deveria jogar gasolina e acender o fósforo, mas seus pés se moviam sozinhos, levando-o para a borda do buraco. Ele olhou para baixo. A escuridão parecia viva, pulsante, convidativa. Desce, sussurraram as vozes das paredes. Desce, desce, desce. Rafael acendeu a lanterna do celular. O feixe de luz tremia em sua mão, revelando os primeiros degraus da espiral descendente. Ele começou a descer. Os degraus eram úmidos e cheiravam a decomposição. As paredes do túnel eram de barro compactado, marcadas com arranhões. Milhares deles, sobrepostos, desesperados. Marcas de unhas, marcas de dedos que sangraram tentando cavar uma saída. Ele podia ver marcas menores também, dedos de crianças. A descida parecia infinita, 10 metros, 20, 30. Quanto mais fundo ia, mais difícil era respirar. O ar estava denso, pesado, saturado com algo que não era oxigênio. Era desespero solidificado, era morte concentrada. Rafael contou os degraus.
100, 200. Impossível que o poço fosse tão fundo, impossível que continuasse descendo. Mas seus pés continuavam encontrando degraus, um após outro, após outro. As marcas nas paredes ficavam mais frescas quanto mais ele descia. O sangue seco se tornava úmido. As palavras arranhadas no barro ficavam mais legíveis. Ajuda. Mamãe. Ar. Deus, onde está você? Eu não quero morrer. Por favor, por favor, por favor. Rafael tinha lágrimas escorrendo pelo rosto agora. Conseguia sentir o desespero daquelas pessoas, a agonia de seus últimos momentos, tudo absorvido pelo barro e preservado como âmbar emocional. Finalmente, após descer mais de 300 degraus, o túnel se abriu em uma câmara. Rafael iluminou o espaço e teve que segurar a boca para não vomitar. Corpos. Dezenas de corpos mumificados, preservados pelo barro seco, empilhados uns sobre os outros como lenha. Homens, mulheres, crianças, suas bocas congeladas em gritos eternos, suas órbitas vazias fixas no teto distante. Alguns ainda usavam os grilhões enferrujados nos tornozelhos, outros tinham as mãos congeladas em gestos de súplica. Um bebê estava abraçado ao peito de uma mulher, ambos mortos, abraçados para sempre em um último consolo impossível. Rafael caiu de joelhos, soluçando, e no centro da câmara, sentada em uma cadeira de balanço idêntica à de cima, estava vovó Marieta, ou o que restava dela. Seu corpo estava coberto de barro, fundido à cadeira, os olhos realmente arrancados como Dona Conceição dissera. Mas a boca estava se mexendo, mastigando devagar, regurgitando terra vermelha que escorria pelo queixo apodrecido. Você voltou. A boca murmurou com a voz de 20 pessoas ao mesmo tempo. Homens, mulheres, crianças, todas falando através dos lábios mortos de sua avó. Finalmente voltou. Vovó. Rafael não sabia por que falava com aquilo. Não era mais sua avó. Talvez nunca tivesse sido. Ela nos usou, continuaram as vozes. Nos prendeu nas paredes, na terra. Ela nos fez de tijolos de fundação, de prisão. Eu sinto muito, Rafael. Eu não sabia, eu não... Você pode nos libertar. As vozes tinham uma qualidade suplicante agora, desesperada. Você tem o sangue dela. Pode desfazer o que ela fez. Como? Rafael apertou o punhal em sua mão. Como eu liberto vocês? Sangue por sangue. O corpo de sua avó estremeceu. Vida por vida. Abra as veias da terra. Deixe nossos ossos respirarem novamente. Rafael olhou ao redor da câmara. Havia algo mais ali. Algo que a luz de sua lanterna não alcançava completamente. Nas paredes, ele podia ver raízes, não de plantas, mas algo diferente. Veias constantes de barro vermelho, bombeando algo espesso e escuro através da estrutura da casa. A casa estava viva, alimentada pelos mortos, sustentada por sua dor. E ele poderia acabar com isso. Poderia libertar essas almas. Tudo o que precisava fazer era... Não. Rafael se levantou bruscamente. Tem que haver outra maneira. Eu não vou me matar. Eu não vou... As mãos de barro explodiram do chão. Dezenas, centenas, agarraram os tornozelos de Rafael. Puxaram-no para baixo com força descomunal. Ele gritou, debateu-se, mas para cada mão que arrancava, duas novas surgiam. Elas o arrastaram para o monte de carne e ossos e barro. Um de nós, cantavam as vozes. Um de nós,
Um de nós. Rafael afundou. O barro entrou em seus ouvidos, em seu nariz, em sua boca. Ele engasgou. Tentou gritar, mas apenas terra encheu seus pulmões. Estava sendo enterrado vivo, da mesma forma que aqueles escravos há 2 séculos. A lanterna caiu de sua mão. A escuridão o envolveu. No último segundo antes de perder a consciência, Rafael viu algo. Uma luz fraca, pulsante vindo debaixo dos corpos, como se houvesse algo mais profundo ainda, algo no próprio coração da terra. E então, nada. Rafael acordou engasgando, cuspindo barro, arranhando freneticamente a terra de seu rosto. Ele estava na superfície? Na sala da casa? Não. Ele estava no quarto dos fundos, deitado ao lado do buraco do poço. A luz da manhã entrava pelas frestas nas paredes. Estava amanhecendo novamente? Rafael se levantou cambaleante. Seu corpo doía terrivelmente, como se cada osso tivesse sido quebrado e curado torto. Suas roupas estavam cobertas de barro vermelho. Quanto tempo ele estivera inconsciente? Ele tropeçou até a sala e parou, congelado. A casa estava diferente. As paredes estavam se mexendo, ondulando suavemente como se respirassem. E nas superfícies de barro, ele podia ver impressões de rostos, dezenas de rostos pressionados contra o barro por dentro, tentando emergir. O quê? Rafael tocou a parede mais próxima. A superfície estava quente, pulsante, viva. E então ele entendeu. Os mortos não o haviam matado. Eles o haviam mudado, tornado parte da casa, parte deles. Rafael olhou para suas mãos. A pele tinha um tom avermelhado agora, do mesmo tom da terra. Quando flexionou os dedos, pequenas rachaduras apareceram na superfície, como barro seco se fragmentando. Não, não, não! Ele correu para fora, para a luz do sol. Mas o sol queimava como ácido em sua pele. Rafael gritou e correu de volta para dentro, para a sombra fresca da casa. Ele caiu contra a parede, ofegante. A dor sumiu assim que entrou na casa. Aqui dentro, sentia-se bem, completo, como se pertencesse. "O que vocês fizeram comigo?" gritou para as paredes. Salvamos você, sussurraram as vozes. Agora você entende. Agora você escolhe. Rafael deslizou pela parede até sentar no chão. Suas mãos tremiam. Ele podia sentir a casa ao redor dele como se fosse parte de seu próprio corpo. Podia sentir cada rachadura, cada veia de barro, cada alma presa nas paredes. E podia sentir a fome delas, a necessidade delas. Elas queriam ser livres, mas também queriam companhia. Não queriam estar sozinhas em sua prisão. "Eu não posso fazer isso", murmurou Rafael. "Eu não posso ficar aqui. Eu não posso me tornar como minha avó. Então, nos liberte-nos." Rafael olhou para o punhal que ainda estava preso no cinto. A lâmina brilhava fracamente na penumbra. Ele tinha 2 escolhas. Sempre teve 2 escolhas. Primeira, aceitar o que estava se tornando. Ficar na casa, alimentá-la, trazer outros para as paredes, como sua avó fazia. Viver para sempre em simbiose com os mortos, tornando-se seu guardião e seu prisioneiro ao mesmo tempo. Segunda, completar o ritual, usar o punhal, derramar seu sangue sobre a terra, sobre os ossos e destruir a casa por dentro. Libertar as 73 almas, mesmo que isso significasse sua própria morte. Rafael se levantou, caminhou de volta para o quarto dos fundos, olhou para o buraco no chão. Ele tinha que decidir. Agora. Rafael desceu novamente para a câmara. Desta vez os degraus pareciam mais familiares, não amigáveis, mas conhecidos, como o caminho para casa, mesmo que casa fosse um túmulo.
Quando chegou ao fundo, os corpos pareciam diferentes, menos ameaçadores, mas tristes. Eram vítimas, não monstros, prisioneiros, não algozes. O corpo de sua avó ainda estava sentado na cadeia, mas agora Rafael podia ver além da superfície. Podia ver a própria alma dela, presa junto com as outras, punida por seu pecado de orgulho. "Vovó", disse Rafael suavemente, "por que você fez isso? Por que você os prendeu aqui?" A boca se mexeu, mas desta vez era apenas uma voz. A voz dela, fraca e quebrada. "Eu tinha medo. Medo de morrer. Medo de ser esquecida. Achei que se construísse algo eterno, se usasse os mortos como alicerce, eu viveria para sempre." E viveu? Isso não é viver. É pior que morte. É ser consciente da própria decomposição. Sentir o tempo passar sem poder mudar, sem poder escolher. Rafael apertou o punhal com mais força. "Eu posso libertá-la. Posso libertar todos vocês. Ou pode continuar a tradição." A voz de sua avó tinha um tom de esperança desesperada agora. "Pode aceitar o poder. Pode..." "Não." Rafael interrompeu. "Não vou repetir seus erros." Ele se aproximou da parede mais próxima. As veias de barro pulsavam ali, bombeando aquela energia escura que mantinha a casa viva. Rafael encostou a lâmina do punhal contra uma delas. "Perdoem minha avó", sussurrou ele, "e me perdoem também, pelo que eu não fiz, pelo que nenhum de nós fez." Ele cortou. A veia se abriu como carne viva. Um líquido espesso e vermelho jorrou. Não sangue, mas algo mais antigo. A essência condensada de toda aquela dor. Um grito ecoou pela câmara. Não de dor, mas de alívio, de liberação. Rafael cortou outra veia. E outra. E mais outra. Cada corte liberava mais daquele líquido que se espalhava pelo chão da câmara como uma enchente carmesim. Os corpos começaram a se desfazer. A carne mumificada se transformava em poeira, depois em nada. As almas finalmente livres, ascendendo, partindo. Rafael cortou suas próprias veias também. Seu sangue, agora parcialmente transformado em barro, se misturou com o líquido da casa. A conexão entre ele e a estrutura começou a se dissolver. A dor era insuportável. Ele caiu de joelhos, o punhal ainda em sua mão, cortando, cortando, cortando até que todas as vias estivessem abertas. A casa gemia, as paredes tremiam, rachaduras se espalhavam pela estrutura como raios. "Obrigado", sussurraram as 73 vozes em uníssono. "Obrigado, obrigado, obrigado." E então, silêncio. Rafael estava deitado no chão da câmara, sangue e terra se misturando ao seu redor. Ele podia sentir sua força esvaindo, mas também podia sentir algo mais: leveza, paz. Ele havia escolhido. As rachaduras nas paredes cresceram. Pedaços de barro começaram a cair. A casa de taipa estava desabando, finalmente libertando o que estava preso há tanto tempo. Rafael fechou os olhos. Se ia morrer ali, pelo menos morreria sabendo que tinha quebrado o ciclo, que 73 almas finalmente descansavam. E sua avó também. A escuridão o envolveu novamente, mas desta vez não era ameaçadora. Era como afundar em água morna, como finalmente descansar. Luz. Rafael piscou. Luz do sol tocando seu rosto. Quente, mas não queimando. Agradável. Ele estava deitado na terra vermelha, fora da casa, ou onde a casa costumava estar. Rafael sentou-se lentamente, cada músculo protestando. Olhou ao redor. A casa de taipa havia desabado completamente. Era apenas um monte de entulho agora,
barro e madeira velha espalhados pelo chão. Não havia mais paredes, não havia mais estrutura, apenas ruínas. E emergindo dos escombros, pequenos brotos verdes, plantas começando a crescer na terra que por tanto tempo fora estéril. Rafael olhou para suas mãos. A pele estava normal, bronzeada, mas normal, sem o tom avermelhado de barro, sem rachaduras. Ele estava vivo. Vivo e livre. Rafael se levantou cambaleante. Seus braços tinham cortes profundos onde ele abrira as próprias veias, mas estavam coagulados, cicatrizando. Ele sobrevivera. Ao longe, Rafael viu uma figura caminhando em sua direção. Dona Conceição, apoiada em uma bengala, se aproximava lentamente. "Você fez a escolha certa", disse ela quando chegou perto o suficiente. "A escolha difícil." "Eu quase morri", murmurou Rafael. "Mas não morreu. A terra te devolveu, porque você pagou a dívida sem se tornar devedor." Ela olhou para os escombros. 73 almas libertas e uma maldição quebrada. Minha avó também está livre agora. Ela pode finalmente descansar. Dona Conceição colocou uma mão enrugada no ombro dele. "Você fez bem, menino. Fez muito bem." Rafael olhou para os escombros mais uma vez. Algo brilhava entre os destroços. Ele se abaixou e pegou. Era uma foto velha, manchada, mas ainda visível. Sua avó Marieta, jovem, sorrindo, realmente sorrindo. Ele nunca a vira sorrir em vida. "Vem", disse Dona Conceição. "Vamos cuidar desses ferimentos e depois você vai embora daqui. Vai viver sua vida, vai esquecer." "Eu nunca vou esquecer", disse Rafael. "Não, você não vai." Ela começou a caminhar de volta para o povoado. "Mas pelo menos agora, quando você lembrar, vai dormir em paz." Rafael Cardoso vendeu o terreno onde a casa de taipa costumava estar. Um fazendeiro local o comprou para plantar milho. Pela primeira vez em décadas, as sementes brotaram forte e saudável naquela terra vermelha. Rafael voltou para a cidade grande. Arrumou um emprego comum, num escritório comum, vivendo uma vida comum. Mas às vezes, à noite, ele acordava com a sensação de barro seco em suas mãos e podia jurar que ouvia sussurros nas paredes de seu apartamento. Mas eram apenas ecos, memórias, fantasmas de um pesadelo do qual ele finalmente acordara. Dona Conceição morreu 3 meses depois que Rafael foi embora. Em paz, dizem, com um sorriso no rosto. E em Lagoa Seca o povoado continuou sua existência silenciosa. As 16 casas, a praça empoeirada, a terra vermelha que guarda memórias. Mas agora, quando o vento sopra através das ruínas da antiga casa de taipa, não há mais gritos presos na brisa. Não há mais sussurros de dor. Apenas silêncio. E às vezes, se você prestar atenção, pode ouvir algo que soa como gratidão. 73 vozes finalmente em paz, sussurrando uma única palavra: obrigado. A terra vermelha do sertão guarda memórias. E às vezes, apenas às vezes, ela permite que essas memórias finalmente descansem. Mas nem todas as histórias têm finais felizes. Em algum lugar do Brasil ainda existem casas antigas de taipa, construídas sobre segredos, erguidas sobre dor. E se você ouvir arranhões vindos de dentro das paredes, corra, porque nem todas as dívidas foram pagas, nem todas as almas foram libertas. E a terra sempre tem fome. Sempre.